Que história é essa de que São Paulo e Grupo City têm um acordo em relação aos atletas de todas as categorias de base do tricolor? O vídeo de hoje do canal do Nicola vai servir para te explicar essa história. Bora falar também sobre Oscar e Flamengo. Time chinês cogita sim prestar o Oscar ao rubro-negro até dezembro. Bora te atualizar também sobre Palmeiras, Gabriel Veron e Porto, mais um interessado no atacante alviverde. Para completar, te atualizo sobre o ranking de sócios torcedores, com o Corinthians disparando na primeira colocação. Tem informação sobre o Botafogo, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa like assim, e se inscreve apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você, de segunda a segunda, se dar bem numa casa de apostas esportivas. Nesse domingo, são 5 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Juventude Goiás, São Paulo e Fluminense, Atlético Goianiense e Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro, além de América e Bragantino. O que esses jogos têm em comum? Todos com cotações bem legais. Na segunda-feira ainda tem Palmeiras e Cuiabá, o Palmeiras bastante favorito. Para você apostar na 1xBet é bem fácil. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e começa a apostar sempre usando o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar com um giro de notícias. Fausto Vera, volante que interessa ao Corinthians, marcou 2 gols nesse sábado na vitória do time dele, o Argentinos Júniors, por 3-1 contra um time chamado Barracas. Resultado que levou o Argentinos à vice-liderança do Campeonato Nacional. O Fausto já tem 5 gols na atual temporada. Contei para vocês que nessa sexta, Alessandro e Roberto de Andrade foram até a Argentina para tentar avançar na contratação do jogador. Seguindo com o giro de notícias, contar que os árbitros de vídeo Emerson de Almeida e Marcos Vinícius, que estavam cuidando do VAR no confronto entre Palmeiras e São Paulo, foram afastados da rodada deste fim de semana como geladeira, uma punição pela péssima atuação no confronto de quinta-feira. O que ninguém sabe é por que até agora a CBF ainda não divulgou os áudios do árbitro de vídeo. E no Palmeiras isso está rendendo enorme repercussão. Conselheiros da situação e da oposição estão cobrando fortemente a presidente Leila Pereira e o Paulo Boazzi, que é o vice-presidente do clube. Por que o Palmeiras não se manifesta? Por que o Palmeiras não pressiona em busca desses áudios? Há uma suspeita muito grande dentro do Verdão a respeito dessa história. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Atlético Goianiense, que acertou a contratação de William Maranhão, volante que pertencia ao Santos, empréstimo até dezembro. O Dragão não vai pagar nada pelo empréstimo, mas assume 100% dos salários. E a última do giro de notícias, conta que o Cruzeiro vendeu Matheus Pereira para o Vizela de Portugal, lateral esquerdo que estava emprestado ao Guarani até dezembro, e por conta desse empréstimo o Guarani vai ficar com 10% do valor da transferência. Quero contar agora sobre o ranking de sócios torcedores do futebol brasileiro com uma novidade importante. De acordo com o jornal o Globo, o Corinthians é o mais novo dono da primeira colocação desse ranking. O Timão aparece com 154.194 sócios torcedores. O Corinthians em outros tempos já havia ocupado a ponta, mas especialmente por causa da pandemia, houve uma debandada de fiéis torcedores. O Corinthians conseguiu se recuperar e reassumiu a primeira colocação, deixando o Atlético Mineiro em segundo lugar. O Galo tem 125 mil, diferença de quase 20 mil sócios torcedores a favor do Corinthians, o primeiro colocado. Terceiro lugar do Internacional, bem mais distante, 81 mil sócios torcedores. O quarto lugar do Palmeiras com 76.719. No quinto lugar o Flamengo com 72 mil sócios torcedores. Corinthians bastante à frente de todos os demais. Vou te contar ao longo da semana quanto o Timão deve faturar por temporada graças a esse programa de sócios torcedores cada vez maior. Bora te atualizar agora sobre o Porto, interessado na contratação de Gabriel Veron. Atacante que pertence ao Palmeiras, nessa semana se envolveu numa polêmica. Na terça, 2 dias antes do confronto contra o São Paulo, foi flagrado bebendo todas numa balada. Tomou 40% de multa no salário, ou seja, vai perder quase 70 mil reais. Já havia estado na mira de um time da Premier League, embora essa proposta não tenha sido confirmada. Nas últimas horas surgiu a informação de que o Porto de Portugal fará uma proposta oficial muito em breve e tem a intenção de levar o atleta.
O que se especula dentro do Palmeiras é que, ao contrário do Giovani, do Danilo e de outros atletas revelados na base, em relação ao Gabriel Veron, a Lila Pereira pode ser um pouco mais maleável para topar o negócio. Só tem um detalhe super importante: Palmeiras é dono de apenas 60% dos direitos econômicos do Veron, os outros 40% pertencem ao Santa Cruz de Natal, atleta que tem contrato com o Verdão até 2026. Antes de mudar de assunto, eu queria a sua opinião. Quanto Gabriel Veron vale? Use espaço para comentários e opine. Bora falar agora sobre o São Paulo e seu investidor misterioso. Contei para vocês na manhã do sábado que o Tricolor já tem um acordo encaminhado com alguém que vai ajudar em contratações. Samir Carvalho, que é dono de um canal aqui no YouTube, garantiu que o Tricolor chegou a um acordo com o Grupo City, que é dono do Manchester City, está negociando a compra do Bahia para que exista uma parceria. Como é que funcionaria? Todos os atletas das categorias de base do São Paulo teriam prioridade de compra para o Grupo City. Surge, por exemplo, o Rafael, surge, por exemplo, o Jorge, surge, por exemplo, o Nicola. Independentemente de qualquer atleta que tenha sido formado em Cotia, antes de vender esse atleta para um time do exterior, o São Paulo é obrigado a comunicar ao Grupo City, que vai dizer se cobre ou não a oferta. E por conta dessa parceria, o São Paulo teria direito a uma compensação financeira que lhe permitiria contratar jogadores. Informação de Samir Carvalho na manhã desse sábado. Samir, que cobre muito bem o Corinthians e também o Santos. Levei essa pergunta a respeito do negócio para um dirigente do São Paulo, que me assegurou que não existem tratativas nesse sentido. A relação entre São Paulo e Grupo City é ótima. Tricolor, inclusive, quer 2 jogadores do Grupo City: o Ferrarese, zagueiro venezuelano, e Nahuel Bastos, atacante argentino. Mas, segundo o São Paulo, não existem tratativas para que todos os atletas da base do Tricolor passem a ter prioridade do Grupo City. Então tá bom, Nicola. Como é que é essa história do investidor? O que tá rolando? Vou contar para vocês tudo o que eu ouvi pela manhã. São Paulo tem negociações avançadas com um investidor. Essa pessoa já tem até alguma ligação no mundo do futebol e está disposta a ajudar o São Paulo em uma negociação específica. No caso do Juliano Galupo, o volante, né? O volante meia argentino que eu contei para vocês com exclusividade nessa semana, que interessa ao São Paulo. Esse investidor está disposto a colocar a maior parte do dinheiro e, obviamente, que quando o São Paulo vender, vai ter de devolver essa grana com correção e juros. Essa negociação ou essa parceria pode ser estendida para outros atletas? Pode, mas isso ainda está sendo debatido, discutido. Vai haver uma reunião na próxima segunda-feira entre representantes do São Paulo para que mais gente do Tricolor seja avaliada e informada a respeito desse assunto e possa concordar. Tendo a concordância, o São Paulo vai fechar com esse investidor e vai até o Banfield para exercer o direito de compra de Juliano Galupo, uma das principais revelações do futebol argentino nos últimos tempos, embora já tenha 23 anos de idade. Nicola, o Grupo City, então, a informação que eu tenho nesse momento é de que não existe possibilidade de parceria, embora o Tricolor trabalhe na tentativa de contratar 2 atletas desse Grupo City que é espalhado por todo o Brasil e pelo mundo. Bora falar agora sobre Flamengo e Oscar. Informação que surgiu como uma bomba nessa sexta-feira. Fabrizio Romano, o jornalista italiano que mais conhece sobre o mercado de transferências no mundo, contou que Flamengo e Xangai SPG, ou Xangai Port, novo nome do clube, negociam a possibilidade de empréstimo do Oscar até janeiro. E tenho informações importantes para vocês. Primeira delas: Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e Juliano Bertolucci, o empresário que cuida da carreira do Oscar, conversam há alguns dias sobre essa possibilidade. Segunda informação, o Oscar já passou 5 meses desse ano no Brasil com liberação do Xangai, resolvendo problemas particulares. Então, diante desse cenário, não seria um enorme problema para que o Xangai topasse estender essa permissão para que o Oscar ficasse no futebol brasileiro ou em território brasileiro até o fim da temporada. Ao que tudo indica, vai haver a permissão do clube chinês. A única possibilidade de impedimento é se o visto para que o Oscar volte à China na próxima temporada seja negado por conta desse empréstimo. O Xangai quer entender direito essa história. Até essa pessoa que me deu detalhes sobre o visto também não tinha todos os detalhes, não tinha todas as informações, mas falou que o visto ainda poderia emperrar a permissão de empréstimo até o fim da temporada. Seria um empréstimo gratuito e aí caberia ao Flamengo assumir o salário do Oscar. É óbvio que o Flamengo não vai pagar toda a grana que o Oscar tem direito. Salário que gira entre 9 e 10 milhões de reais por mês. O Oscar precisaria abrir mão de bastante dinheiro para jogar no Flamengo, absolutamente cheio da grana, está desde 2017 no futebol chinês, ganhando salários vultuosos. Então, permanecer no Brasil por um período menor, ganhando menos, também não seria um enorme problema.
Então, acho que o torcedor do Flamengo tem motivos pelo menos para esperança. Dá para ter alguma expectativa, acho que não vale a pena alimentar um enorme sonho, não vale soltar fogos de artifício, até porque você pode acabar se precipitando. Mas existem conversas sim, e o Flamengo espera na próxima segunda por uma definição do Xangai. Se o problema do visto for resolvido, o Xangai deve dar ok, e aí o Flamengo vai tentar convencer o Oscar a ficar por empréstimo até dezembro, com uma compensação financeira bem menor do que a que ele está acostumado a receber na China. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Botafogo. André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Fogão, deu uma entrevista coletiva depois da apresentação de Marçal, lateral esquerdo que pertencia ao Wolverhampton e foi contratado pelo Botafogo. A grande pergunta foi sobre o nível de reforços que o Botafogo espera para essa janela de transferências. Logo de cara, Mazzuco demonstrou chateação com o vazamento de notícias. Ele afirma que isso atrapalha demais no dia a dia, cria expectativa, desperta a curiosidade de outros clubes, permite que mais times entrem em disputas e faz com que o produto final fique mais caro. Mazzuco também falou a respeito das estratégias. Num primeiro momento, no início do ano, com a ajuda do Textor, o Botafogo foi ao mercado para contratar quem podia. Agora a ideia é tentar dar uma afinada nas contratações. A frase foi a seguinte, abre aspas: estamos sim buscando oportunidades, algumas posições, nosso elenco é curto, estamos tentando mexer. Tínhamos a primeira janela para qualificar e a segunda para melhorar o nível da equipe. Botafogo que é um centroavante de peso, encontrando todas as dificuldades do mundo. Depois de fechar com o Luiz Henrique para o ataque, para ponto, o Botafogo ainda busca mais um jogador nessa posição. Matheus Pereira, Michael Ferreira são outras alternativas. Um volante de proteção também deve ser contratado. Não se descarta ainda um lateral e também um goleiro. Botafogo no mercado em busca de alternativas. Se você está satisfeito com o atual momento do Botafogo, use o espaço para comentar. Se não, quero saber quem que você acha que falta para o Botafogo contratar, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir mais notícia. Abraço, tchau!